Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel. Enfim, analogia alfa-ômega. No princípio das lives, nós declaramos que a Bíblia está dividida em duas partes. Porém, considerando o livro das revelações, o Apocalipse, podemos dizer que ela está dividida em três partes. O primeiro livro, da Torá, que é o Velho Testamento. O segundo livro, que é o livro da graça. E o terceiro livro, que é as revelações. No primeiro capítulo de Apocalipse, Yeshua HaMashiach pronunciou assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça que o Espírito Santo revelou. A analogia alfa-ômega, ela parte do seguinte princípio. A analogia é a forma de se ler, de se compreender. Alfa-ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última. Portanto, a analogia alfa-ômega é a forma de se entender, de se compreender as escrituras sagradas. Vamos partir do princípio da letra. A letra, no campo espiritual, tudo que a gente entende por letra é pela lei, são daquelas coisas que são materiais, terrenas. E nós chegamos na simbologia. Então a gente começa a comunicação da compreensão das escrituras pela letra, e na simbologia, Yeshua HaMashiach nos ensinou a profundidade através das parábolas e das metáforas. Após isso, nós alcançamos o que dessa compreensão? A revelação. Então, entendemos pela letra, simbologia e revelação. Esse é o princípio básico de se compreender as Escrituras. E compreendendo isso, o que nós fazemos? Nós aplicamos na nossa vida, que é o presente. Então, tudo que nós aprendemos através da letra, na simbologia e da revelação, que é o principal, nós começamos a aplicar em nossas vidas, que é o correto. Quando se entende a revelação, nós compreendemos e entendemos que precisamos renascer. Deixar as coisas terrenas para o renascimento. E através do renascimento, ter uma vida em Cristo Jesus, da nossa forma terrena, a gente exclui, a gente mata a natureza terrena. Através da compreensão da simbologia, através do entendimento da revelação, e nós vamos aplicar aonde? No tempo presente, que é o da nossa vida. E nessa caminhada, nós vamos chegar aonde? Na eternidade. Esse é o caminho, amados. Mas, vejamos, o que a analogia alfa-ômega vai trazer de diferente para compreendermos as Escrituras Sagradas? Nós entendemos que no livro das Escrituras Sagradas, agora, sabendo, considerando em três partes, nós temos o passado e o presente. O passado, basicamente, muitos até, eles já não consideram mais o livro da lei, a Torá. Alguns dizem que já foi desconsiderado. Não. E o tempo presente de nós, que é da parte dos gentios,
que é o livro da graça. Então nós estamos falando de dois povos. Dois povos. Nós estamos falando de duas igrejas. Porém, quando se aplica o passado, presente, está faltando o quê? O futuro. Como eu havia dito antes, as Escrituras Sagradas, considerando em três partes, nós vamos considerar o livro da lei, que é a Torá, e o Velho Testamento. Nós vamos considerar o livro da graça, que é o Novo Testamento. Aqui, amados, aonde foi que o Cordeiro, Yeshua HaMashiach, com seu sangue foi vertido na cruz, nos comprou para nos dar direito à salvação. Por isso que nós entendemos o livro da graça, onde nós temos o direito da salvação. A maioria, muitas denominações, pregam somente a graça. Alguns chegaram a desconsiderar a lei, o que não devemos fazer. Portanto, lei, graça, e nós vamos chegar aonde? No livro das revelações. Aqui, revelação. Não tem nada difícil. Começamos. Letra, simbologia, revelação. Aplicamos na nossa vida e chegamos na eternidade. Mas, atualmente, as denominações, servos e conservos, se degladiam nas Escrituras por conta do livro da lei, do livro da graça e o livro das revelações, ainda não compreendido. E o que significa o conteúdo principal dessa analogia? Amados, nós estamos aplicando os pretéritos do tempo passado, presente e futuro. Analogia alfa-ômega, nós vamos entender lendo a palavra do livro da lei, a palavra do livro da graça, e nós vamos achar as duas no livro das revelações. E no livro das revelações aparecem dois povos, que são os filhos de Israel e os gentios. Nós, os gentios, aparecemos aonde? No livro da graça. Os filhos de Israel estão aparecendo aonde? No livro da lei, da Torá. Eis a analogia alfa-ômega. Mas como nós vamos aplicar para entender a relação? Nós compreendemos e vamos fechar o ciclo do entendimento de analogia alfa-ômega. O que nós vamos fazer? Nós estamos compreendendo aquilo que sobe para a eternidade, porém nós vamos aplicar nas Escrituras os pretéritos do passado, presente e futuro. Ou seja, nós vamos considerar as Escrituras da lei, da graça e da revelação. Amados, essa é a analogia alfa-ômega. E para compreendermos ela, nós vamos ter o primeiro exemplo, que trata-se da palavra como alimento. Palavra, alimento, para chegarmos aonde? Na vida eterna. Nós falamos de lei, graça e revelação, aplicando o passado, presente e o futuro. Ou seja, nós vamos ler versículos da lei, da graça e da revelação. E nós vamos chegar aonde? Na mensagem alfa-ômega. Vamos ver então? Em Êxodo 12, versículo 8. Na Páscoa, houve o tempo em que Deus Adonai, ele orientou Moisés a falar para o povo do que seria
o cordeiro. E o cordeiro já era uma previsão daquilo que seria no futuro. Era uma profecia que se aconteceria no futuro, do cordeiro. Então, para ver a passagem, o Êxodo teve a seguinte orientação: naquela noite comerão a carne assada ao fogo. Presta atenção, com pães asmos. Pães asmos, amados, é o pão sem fermento. Mais adiante nós vamos ver o que é isso. E nas lives passadas nós já estudamos isso. E ervas amargas. Também mais adiante, nesta mesma live, nós vamos compreender as ervas amargas. Próximo. Ainda no livro do Velho Testamento, em Ezequiel, Deus Adonai disse: então me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo. Amados, rolo naquela época significa livro. Livro. Então ele tinha que dar de comer o livro. E enche as tuas entranhas deste livro que eu te dou. Eu comi, e era na minha boca, doce como mel. E ele então disse: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Ezequiel, como profeta designado por Deus Adonai, ele foi instruído através do seu alimento do livro para dizer ao povo, à casa de Israel, as palavras de Deus Adonai. Porém, nós vamos ver o mesmo sentido pelo apóstolo João, onde, no livro que ele registrou, Yeshua HaMashiach pronunciou: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas aqui está o pão que desceu do céu, do qual o homem, se comer, não morre, pois a minha carne é verdadeiramente comida, alimento. Yeshua HaMashiach, amados, era o alimento dentro da revelação para a vida eterna. E o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amados, isso é uma fusão de espírito. Quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor e em santidade somos separados do mal, o Espírito Santo habita em nós. Como ele disse, em mim e eu nele, somos nós. Então, já no livro de Apocalipse vem a revelação. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. A palavra, ele se alimentou da palavra. Na minha boca era doce como mel. Não foi assim que Ezequiel também sentiu? Mas, tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Vamos nos lembrar das ervas amargas lá no livro de Êxodo. Não lemos há pouco? Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Meus irmãos, estamos diante de uma revelação através da analogia alfa-ômega de dois povos, duas igrejas, que na realidade são as duas testemunhas, os filhos de Israel e os gentios.
Nós vamos ver esse mistério, essa revelação mais adiante, porque hoje o que interessa é nós compreendermos a analogia alfa-ômega. Então, daquilo que nós lemos, da analogia alfa-ômega, nessas 3 versículos das Escrituras, nós vimos a letra, a simbologia, a revelação, o presente e a eternidade. Mas nós cruzamos dessa analogia, nós aplicamos o passado, o presente e o futuro. Nós aplicamos os 3 livros, o da lei, o da graça e da revelação. E nós aprendemos a analogia alfa-ômega, cruzando os pretéritos do tempo. Essa é a analogia alfa-ômega. Agora, muito há do que se falar. Hoje nós aprendemos os mistérios como alimento. E agora nós vamos ver aquilo que é profético, que está no livro de Ezequiel. Vejamos. Em Ezequiel assim disse, Ezequiel 37, 1, 4 e 7. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor, e me pôs num vale que estava cheio de ossos. Então ele me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Portanto, profetizei, como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso a seu osso. Somente até aqui, amados. Porque tudo que foi falado nesta pequena live há de fazer ruído, há de fazer um barulho. Porque isso é inédito. Isso não tem lugar nenhum do mundo. Assim como foi a revelação do 3º selo de Apocalipse, assim como foi a revelação do livro de Joel, muitos mistérios estão sendo revelados neste canal. Este canal tem sido um celeiro das revelações. Mas o que importa é que essa nova profecia, ela vai se disseminar para salvar, para resgatar aqueles que estão mortos nos dias de hoje. Se você já tem o Espírito Santo como selo de Deus, glorifica. Mas, se você é um servo valente e se você deseja salvar vidas, resgatar milhões neste país, eu sugiro, conheça a revelação, conheça a analogia alfa-ômega. Pegue nas suas mãos o arado para que possamos preparar a terra dura que são os corações deste povo. E quem vai regar essa terra dura é o Espírito Santo, é o Senhor dos Exércitos. Então nós conhecemos hoje a analogia alfa-ômega. Na próxima live, irmãos, nós conheceremos e falaremos dos mistérios das Escrituras a respeito da casa. Graça e paz, shalom para os irmãos de Israel.